vontade. Então, ele traz aqui o versículo. Também é um pouco difícil explicar que a punição foi por comer comida não kosher. Por quê? Porque para nossos sábios interpretamos a afirmação de que a festa foi realizada de acordo com a vontade de cada pessoa individual. Então, quer dizer, esse é um versículo. O versículo fala que a festa foi de acordo com cada pessoa individual. O que significa? Qual a interpretação disso? Então, a gente poderia interpretar simplesmente, quer dizer, de acordo com aquilo. Mas nós sábios interpretam como significado de acordo com a vontade de Mordecai e Haman. Olha só. De acordo com a vontade, quer dizer, quando o versículo fala que foi de acordo com cada pessoa, e pessoa se refere a falar que foi de acordo com a vontade de Haman, Taref, e de acordo com a vontade de Mordecai, Kasher. Então, quer dizer que, na verdade, sim tinha comida kasher, porque eles interpretam esse versículo dessa maneira, esse versículo que fala, a gente pode, porque o versículo vou pegar só aqui em cima o versículo, a gente... Então, existe, será que é o mesmo? E a bebida foi conforme a lei, sem coerção, pois assim o rei ordenara a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Isso com relação, enfim, ao vinho. Vamos ver se tem alguma... Esse é o mesmo versículo? Tá bom, então a gente falou de acordo com a vontade de cada pessoa individual, como o significado de acordo com, da mesma forma, no versículo o beber era segundo a lei, ninguém foi obrigado, declara explicitamente o Medrash, ninguém foi obrigado a beber vinho não judeu, quer dizer, quando a gente acabou de falar que a bebida, né, foi de acordo com cada um, significa, o Medrash explica que ninguém foi obrigado a beber vinho não judeu, quer dizer, né, o vinho para o vinho tem essa lei especial, porque havia uma conotação de idolatria, né, o vinho na época eles faziam Nisu Hayain com os seus deuses, enfim, faziam idolatria através do vinho com seus deuses, por isso os nossos sábios proibiram que a gente tomasse um vinho de um não judeu, porque poderia haver problema que foi utilizado para avodazara, para idolatria, e o que seria proibido para um não judeu, utilizar uma coisa que foi feita com ela, que foi feita através dela, idolatria. Então, por isso, uma vez que tem essa suspeita que esse vinho foi usado para idolatria, não pode, a gente proibiram todos os vinhos da gente beber, tem que ter as garrafas. Tem que ser feito por um judeu. Quer dizer, não pode ser, tem que ser feito através de um judeu que faz o processo do vinho. Depois, uma outra hora, a gente pode ver a partir de quando precisa ser que o judeu faz esse processo, né? Enfim, se precisa ser desde o começo. Na realidade, precisa ser desde o começo, tem até a partir do momento que o vinho já começa, enfim, a sair da uva, enfim, já começa a estar mais melhor, enfim, mais próprio. Aí, a partir daí, tem que ser um judeu que vai mexer ali, não pode ser um não judeu, enfim. Depois, uma outra hora, a gente vê exatamente qual etapa é necessária para que um judeu comece a fazer o processo, a proceder. Agora, então, mas aqui o versículo está falando claramente, que a gente viu tanto com relação à comida, tanto com relação à bebida, que era de acordo com a vontade de Haman e de acordo com a vontade de Mordecai. Será que... E assim também o Medrash nos diz que ninguém foi obrigado, significa ninguém foi obrigado a beber vinho de um não judeu. Assim também havia comida kasher na festa. Se o Talmud quer dizer, então quer dizer, na verdade não era que faltava, não era que tinha comida kasher, então não é que tinha comida taref. Então primeiramente a gente vê que na verdade sim tinha comida kasher. A gente acabou de explicar esses versículos de acordo com a interpretação dos nossos sábios. Este versículo significa que a comida era kasher, havia a bebida kasher, era de acordo com cada um. É isso mesmo, na verdade é o mesmo passuco, O versículo fala que Ve'ashtiah hadat enones, Ve'ashtiah hadat, e a bebida era como a lei, não tinha coerção, não tinha obrigação. Enones que chen isad melech, pois assim foi instituído, assim o rei ordenara lasot kirtzon ishvaish, para fazer como a vontade de cada um. Então, o começo do versículo a gente primeiro interpretou o final do versículo, que pois assim o rei ordenara para fazer como a vontade de cada pessoa. E que a gente acabou de explicar, que significa cada pessoa
significa Mordecai e Haman, que é comida kasher, enfim. E também o começo do versículo que falou pra gente que a bebida não tinha coerção, significa que não tinha obrigação de você beber o vinho não kasher, você poderia escolher o vinho kasher. Então tinha comida kasher, não era problema. Se o Talmud quer dizer que se o Talmud quer falar que do fato que a comida kasher estava disponível, os judeus comiam alimentos proibidos, deveriam ter declarado isso explicitamente. Uma vez que lá tinha sim comida kasher, então é improvável, quer dizer, os judeus iam comer justo comida não kasher, enfim. Mas assim, mesmo se eles tivessem sim comido, esse é o pecado deles, o Talmud deveria pelo menos dizer isso. Uma vez que sim tinha comida kasher, então como a gente vai saber se os judeus comeram ou não? Se a gente não tivesse comida kasher, a gente pode então imaginar que esse foi o pecado. Não tinha comida kasher, então provavelmente eles comeram comida não kasher, e por isso esse foi o pecado. Mas se tinha comida kasher, então não tem por que a gente assumir, o Talmud tem que falar claramente que eles comeram comida não kasher, porque senão a princípio a gente assume que eles comeram sem comida kasher. A gente não vai assumir diretamente que o pecado foi eles comeram comida não kasher, se sim havia comida kasher. Então por isso, o Talmud sem dúvida que nessa situação é mais ainda. É difícil falar que eles comeram comida não kasher, porque havia comida kasher, né? Não foi esse o problema, havia comida kasher. E mesmo se eles tivessem sim comido comida não kasher, então por que o Talmud não nos diz claramente? O Talmud era mais um motivo para o Talmud falar claro que esse foi o pecado deles, que apesar que havia comida kasher, eles comeram comida não kasher. E aí está claro que esse foi o pecado deles. Então a pergunta é, qual foi o pecado do povo judeu? Ele não conseguiu, teve a resposta de Rabi Shimon bar Yochai, idolatria, mas essa já é uma segunda resposta. A gente quer entender a primeira resposta, que eles falaram que foi porque eles tiveram proveito. A verdade é que proveito foi esse? Certo? Qual seria o pecado de ter proveito? A gente acabou de falar que talvez seria comida, mas não pode ser comida, tem que ser outro. Então, na verdade, que existe uma segunda explicação também bonita, a segunda explicação também interessante. Qual foi o problema do povo? Qual foi o problema do povo judeu naquele momento? Foi que a Hashverosh, ele havia utilizado, a Gemara explica para a gente que a Hashverosh havia utilizado utensílios do templo e roupa dos sacerdotes, e roupa do templo, roupa dos sacerdotes. Então, a Hashverosh, enfim, ele havia conseguido, porque o povo judeu, obviamente, havia sido exilado agora, e ele tinha com ele utensílios do templo sagrado, e ele retirou esses utensílios do templo sagrado, e assim também as roupas do sacerdote, ele pegou e estava, enfim, utilizando elas e servindo a seu banquete, a sua refeição, com utensílios, com recipientes que pertenciam ao templo sagrado. Uma segunda explicação interessante também. Isso então, diz fala. Quem? Isso é uma Gemara. Essa opinião, quem traz essa opinião, que esse foi o pecado, a Gemara fala esse pecado. A Gemara não fala esse pecado com relação ao pecado do povo judeu, não fala que esse foi, mas esse rabino faz a conexão. A Gemara cita que a Hashverosh, a Gemara não fala com relação aos judeus, fala com relação a Hashverosh, que a Hashverosh ele usou na festa dele roupas dos sacerdotes e assim também utensílios do templo sagrado. Esse rabino, Rabi Yaakov Reischer, ele só conecta. Ele fala que o fato do povo judeu estar presente na festa do Hashverosh, e ele expondo, e ele exibindo, ele ostentando os utensílios, os recipientes do Beit HaMikdash. Então, os judeus participando, significa que eles, por assim dizer, estavam desprezando, desrespeitando completamente os utensílios do Beit HaMikdash, uma proibição, sem dúvida. Sim. E ainda mais, que eles estavam despreocupados com a destruição do templo. Demonstra que eles estavam despreocupados com a destruição do templo. E ainda utilizando, que é uma proibição de meilá, que se chama. Meilá é a proibição de você utilizar um utensílio do templo, um objeto do templo, sem ter que é uma pessoa comum, e principalmente aqui, mesmo um judeu é proibido. Quanto mais, em umas festas, o Hashverosh perverso, utilizar aqui, zombar, isso significa zombar totalmente da santidade. E eles estando lá, significa que eles estavam participando, de alguma forma, sendo coniventes com essa participação, com essa zombação, com esse desprezo dos utensílios santos do templo sagrado e das roupas sagradas do cohen do sacerdote. Agora, o que aconteceu? Porque agora eu vou citar aqui o Talmud. Então, o Talmud fala assim, o segundo versículo em Esther declara: naqueles dias, quando o rei Assuero estava sentado no trono de seu reino,
dando a entender que os eventos que se seguiram ocorreram durante o primeiro ano de seu reinado. Em um versículo depois está escrito no terceiro ano de seu reinado. Então, primeiro está escrito, então, aí, como começa o segundo versículo? Começa falando, naqueles dias, quando o rei Ahasverosh estava em seu reinado. Então, a princípio significa que foi logo no começo do reinado, sentado no trono de seu reino, que dá a entender que os eventos ocorreram durante o primeiro ano de seu reinado. Aqui não está escrito claramente primeiro ano, mas naqueles dias, quando o rei Assuero estava sentado, quer dizer, quando ele assumiu o trono, quer dizer, no começo, no primeiro ano, e depois está escrito que foi no terceiro ano. Então, foi no terceiro ou foi no primeiro? Então, responde a Gamará, indicando que era o terceiro ano. Não, Rava disse que não há contradição, que o significado de quando se sentou, que shevet, porque a palavra, então ele fala, quando ele assumiu, quando ele se sentou no seu, esse é o segundo versículo, no trono do seu reino, que a gente assumiu, que a gente entendeu o que significava logo quando ele assumiu. Aí ele fala, não, que a palavra que é shevet, ela pode ser interpretada porque em hebraico significa, a palavra tem a ver, obviamente, com a ideia de sentar, significa também se acalmar, se apaziguar. Quando então, em vez da gente ler, quando Ahasverosh, o rei Assuero, assumiu, ele sentou no seu reinado, que a gente entendeu que era o primeiro ano, não, quando ele se acalmou. Quando o rei Assuero estava sentado. Então, quando o rei Assuero, ele assumiu o reino. Essa foi a primeira retradução. Não, quando ele se assentou, no sentido, quando ele se acalmou, quando ele se apaziguou. Que estava, então, quer dizer, que na verdade a gente, em vez de falar, está trocando a palavra, que tinha algum problema, que sobre isso está escrito que ele, na verdade foi no terceiro ano, então, no terceiro. E por que está escrito quando ele se sentou? Significa não que ele, quando ele assumiu, mas sim quando ele se acalmou. Quer dizer que no terceiro ano ele se acalmou de alguma coisa. Aí vai estar tudo bem. Em vez de traduzir como se quando ele se assentou, quando ele assumiu o trono, que isso foi no primeiro, a gente vai traduzir como quando ele se acalmou. E na realidade foi tudo no terceiro ano. O que aconteceu no terceiro ano do seu reinado que ele se acalmou? Então fala o seguinte. Pretende indicar que ele agiu não imediatamente após sua ascensão ao trono, mas sim depois que sua mente foi resolvida. Shinit Yeshivah. E ele superou sua ansiedade e preocupação. Ele tinha uma ansiedade e preocupação, e aí, Keshevet HaMelech, quando ele se acalmou, não quando ele assumiu, né? Estamos traduzindo diferente, quer dizer, isso que a gente está falando. Quando ele se acalmou, então aí ele acalmou do quê? Em relação à redenção do povo judeu. Em relação à redenção do povo judeu, ele disse a si mesmo o seguinte: o Beltazar aqui Belsazar ou o Baltazar, mais conhecido por Baltazar, mas falar Belsazar também é correto. Ele disse a si mesmo o seguinte: o Belsazar, ele na verdade, a princípio, era casado com a filha do Belsazar. Já fala chama em hebraico Belshazzar, em português Baltazar, ou como ele cita aqui, Belsazar. O Belsazar, o rei da Babilônia, ele era a princípio sogro de Ahasverosh. Ahasverosh casou com Vashti. Ahasverosh casou com Vashti, e Vashti era filha de Beltazar, de Belsazar. E o que é interessante, tanto é que até Vashti, né, ela fala aqui que ela falou para Ahasverosh, ele só herdou o trono por causa de mim. Quer dizer, Vashti, ela na verdade era a rainha, ela era a filha do rei, então ela não gostava que Ahasverosh se colocava acima dela. Ahasverosh estava se colocando acima dela, enfim, ela falou, ele na verdade não é, enfim, de uma família real, sou eu que na verdade sou, e ele casou comigo, por isso ele se tornou rei. Então ele se casou com a filha de Beltazar, de Belsazar ou Baltazar, o rei da Babilônia. Calculou e errou em relação à redenção do povo judeu. Só que Belshazzar é conhecida a história dele, que o quê?
que Belshazzar, ele também fez isso, também ele ostentou e exibiu, né, ficou se mostrando com os utensílios do templo. E tem aquela história com o profeta, não era profeta, com Daniel, que Daniel foi lá na casa dele, falou, foi lá e fez uma marca na parede, né, foi lá e fez uma marca na parede, quando chegar o sol, quando o sol chegar aqui na parede, enfim, você vai ser morto, enfim, vai ser destituído do teu reino, vai ser morto porque você fez esse pecado, enfim, de utilizar coisa do templo. Então, Beltazar, o sogro dele, o Belsazar, o Baltazar já tinha feito esse pecado. E foi punido. Belshazzar havia sido punido. Então ele falou... como pode ser? Ele ficou com medo, quer dizer, se eu for utilizar também os recipientes, os utensílios do templo, vai acontecer o mesmo comigo, vai acontecer a mesma coisa comigo. Então ele falou, não, então sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu com Belshazzar? Ele fez o cálculo errado, e por isso ele achou que ele já poderia utilizar os recipientes, os utensílios do templo, mas eu não vou errar no cálculo. Que cálculo é esse? Um cálculo muito interessante. Ele falou, então, bom, Belsazar, o rei da Babilônia, calculou e errou em relação à redenção do povo judeu. Eu também vou calcular, mas não vou errar. A Gemara explica, que cálculo foi esse? Ou seja, com relação à redenção. Agora, o que era com relação à redenção? Como está escrito em relação à profecia de Jeremias de um retorno a Eretz Israel. Jeremias, imagina, estou falando aqui, na verdade a gente fala sobre Purim, na verdade, né? Mas foi logo depois da destruição do primeiro templo, e o profeta que profetizou a destruição do primeiro templo, enfim, Deus nos livre, infelizmente, foi Jeremias. E Jeremias, quando ele faz essa profecia da destruição do primeiro templo, ele já faz a profecia do quê? Que o povo judeu iria retornar à sua terra. Jeremias faz, o profeta Irmiyahu já faz a profecia que o povo judeu vai voltar para a sua terra. A profecia de Jeremias vai a um retorno de Eretz Israel. Aí o que ele falou, Jeremias? Capítulo 29, versículo 10. Jeremias, versículo 29, versículo 10. Eu gosto muito de Jeremias, capítulo 9, versículo 11. Versículo 11 é um versículo muito... enfim, é um versículo muito bonito, interessante, até... Enfim, você sabe que horas você nasceu? Sabe o horário que você nasceu? Não lembro, eu devo ter algum lugar. Eu nasci 11h29. 11h29. Então esse versículo, né, não é o que eu gosto,